Se na virada do último ano você prometeu começar um canal no YouTube e percebeu que está chegando março, chegou março e você ainda não começou, cara, esse vídeo vai te ajudar muito, porque eu estou gravando esse vídeo para me ajudar. Na verdade, o que eu vou contar aqui é o meu plano para ser consistente no YouTube em 2026, a partir de agora, a partir de março, que eu deveria ter começado em janeiro, mas a gente vai protelando as coisas, a gente vai priorizando o projeto dos outros e quando a gente pensa que não, o tempo passou e nós mais uma vez deixamos aquilo que vai nos expor a variável que pode mudar a nossa vida, a gente deixa isso de lado, deixa isso para trás. Muito bem, se você não me conhece, eu sou o Felipe Freitas e aqui nesse canal a gente fala sobre marketing digital, mais especificamente sobre como vender pelo desejo para as pessoas e não somente usando a dor, a urgência, a emergência, atraindo pessoas desesperadas. E no vídeo de hoje eu quero comentar com você o meu plano, aquilo que eu scriptei, tá até aqui aberto no meu roteiro, aquilo que eu preparei e que eu vou seguir esse ano para não me tornar uma pessoa que negligencia o próprio projeto e para me tornar de fato uma pessoa constante no YouTube. Existem algumas coisas que aconteceram do último final de ano para cá que foram decisivas para que eu gravasse esse vídeo aqui. Eu entendi que sem um plano eu não conseguiria o resultado que eu desejo. Eu também entendi que a primeira meta aqui no YouTube não pode ser uma meta baseada em conquista, conquista numérica, por assim dizer. Uma conquista que não necessariamente depende da minha constância. Se a minha primeira meta for uma meta de likes, se a minha primeira meta for uma meta de segundo nível de performance e eu negligenciar o primeiro nível, que é a constância, eu vou acabar ficando pelo caminho, porque de fato, quem começa a jogar o jogo do YouTube não sabe jogar o jogo do YouTube. Se a gente soubesse, a gente já jogaria. É um jogo muito mais complexo do que outras redes sociais, por um lado, e mais fácil por outro. Ele é mais fácil para pessoas que têm uma densidade de pensamento maior. Ele é mais fácil para pessoas que têm mais a dizer do que um vídeo de 90 segundos. Então, para alguém que tem dificuldade de cortar o pensamento para caber num vídeo de 90 segundos, o YouTube é o melhor lugar, porque você pode ter profundidade. E aí, aqui você é encontrado. Ao invés de aparecer para as pessoas têm a possibilidade de buscar pelo conteúdo que você ensina. E você aqui ser encontrado pelas pessoas. Enfim, existem inúmeras vantagens pro YouTube, desvantagens também. Porque se você não tem muito conteúdo, você vai acabar entregando tudo aquilo que você sabe aqui. Há quem ache isso ruim. De certo modo, eu até acho bom. Mas para uma pessoa que não tem ambição de repertório, para uma pessoa que é conformada com um repertório limitado, eu não vejo o YouTube como o melhor lugar, porque aqui você vai esbarrar na sua própria escassez. Pessoas de mentalidade abundante, por exemplo, elas vão compartilhar tudo, como é que você vai perceber que eu vou fazer aqui. Vai compartilhar tudo e depois que compartilhar, eu sou obrigado a buscar mais repertório. Eu sou obrigado a buscar mais subsídios, mais material, entende? Para poder trazer para cá, para poder justificar o meu preço pago. E isso é interessante porque o principal modelo de negócio para quem é do YouTube deve ser, isso eu vou abordar num outro vídeo, mas o principal modelo de negócio para quem tá no YouTube deve ser
vender a sua própria visão sobre a coisa. Porque o conteúdo tá todo aqui. Desorganizado, convenhamos. Mas ele tá todo aqui. E o como fazer não é mais suficiente. É necessário você vender o como fazer e a sua visão sobre o como fazer. A sua supervisão sobre o como está sendo feito. Isso é muito importante. Mas, enfim. O que foi que aconteceu no último final de ano? Eu descobri o livro A Única Coisa. E veja, não é um livro que eu descobri, não é um livro novo, não é um lançamento, não é um livro que ninguém nunca leu, aqueles livros underground, lá do B e tal. Não, é um livro best-seller, é um livro famoso. Que eu, veja como são as coisas, que eu já tinha vontade de ler, já tinha até comprado, mas eu nunca li. Ele tem ano que tá comprado aqui. Acho que fez um ano que ele tava comprado aqui. E eu não pegava ele pra ler. Assim como alguns outros livros que eu tenho aqui. Leio muito, mas outros nem tanto. Tanto é que tem um vídeo no canal já, que eu já gravei, não sei se eu já subi quando você estiver vendo esse vídeo, mas tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o meu plano para ser constante na leitura, justamente por causa desses episódios. Você tem um pico de dopamina quando você compra o livro, você se sente mais inteligente, mas na hora de você ler você fica procrastinando, porque você não colocou ainda na sua identidade fazer o que é mais importante primeiro. E aí, ao ler o livro A Única Coisa, eu entendi que existe uma única coisa que vai me levar para o próximo nível no meu negócio, que é ficar bom em construir, tecer pensamentos profundos em público, de maneira ao vivo ou quase ao vivo, como eu estou fazendo aqui com você. Um vídeo estático, um vídeo parado, quase sem corte. Que eu acredito que você deveria se submeter a isso também, porque se você tem conteúdo para passar 20 minutos, 25, 30 minutos falando sobre o assunto que você trabalha, o que você vende, o seu produto ou seu serviço, grandes chances são de você estar deixando muita grana na mesa se você não fizer. Lá, eu entendi alguns conceitos, tá? O primeiro conceito é que instalar um hábito é mais inteligente do que depender da disciplina e da força de vontade. Eu tô lendo aqui, tá? Meu roteirozinho. Quando eu instalo um hábito, eu paro de depender da força de vontade. Ao instalar um hábito, eu paro de precisar me esforçar para querer fazer aquilo, para fazer aquilo sem querer. Eu simplesmente vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Lembra quando você ia para a escola todos os dias e você precisava acordar num determinado horário? E você acordava, você tomava banho e faça chuva ou faça sol, com vontade ou sem vontade, você ia para a escola. Até que chega um tempo que aquilo para de te maltratar tanto e se torna um hábito. Tem semanas que você nem sabe como foi, elas já passaram. Por quê? Porque você tornou o ir à escola um hábito. Da mesma maneira, publicar vídeos no YouTube precisa ser um hábito para mim. E por que isso é um hábito muito importante para que eu desenvolva e que é importante que eu desenvolva ele sem precisar da força de vontade, sem precisar ser disciplinado. Eu preciso ser disciplinado para construir esse hábito. Só. Quando eu construo o hábito, a partir do momento que eu construí o hábito, agora eu posso usufruir do benefício de fazê-lo praticamente sem vontade ou com vontade, mas fazê-lo sempre. E por fazê-lo que eu tenho as recompensas que eu tenho, ou que eu terei no futuro. Então veja, ao invés de você botar 90 dias de energia massiva num para fazer aquilo de maneira contra a sua vontade e colocar força e esforço naquilo, você usar 90 dias da sua vida para construir um hábito.
No livro O Poder do Hábito, Poder do Hábito não, tô falando de hábito, hábito, hábito. No livro A Única Coisa, Gary Keller fala que existem estudos que um hábito leva 66 dias para se formar. Eu estou usando 90, que é o que eu vou fazer, é o meu sprint aqui de publicar todos os dias durante 90 dias. Por que eu estou colocando 90? Porque ele é mais do que 66 dias, 66 é uma média. Vai que o meu limiar é mais. Mas ao mesmo tempo, 90 dias me dá subsídio suficiente tanto para eu instalar o hábito, quanto para eu entender quais assuntos têm mais tração. Mesmo não sendo essa a minha preocupação no primeiro momento. A minha preocupação é somente sentar e publicar vídeos coerentes com o meu posicionamento, tá? Me acostumar com a sensação de gravar. Isso faz parte total do plano. Antes de querer performance, a primeira performance que eu quero é me acostumar com a sensação de gravar. É me acostumar com sentar, ligar o computador, ligar o webcam, ligar a iluminação e gravar. Certo? Nos vídeos que eu for usar mapa mental, eu abrir o mapa mental, preparar o mapa mental antes, colocar isso na minha rotina. Por quê? Porque quando é para fazer para os outros, eu dou 2, 3 horas de mentoria. Quando é para fazer para os outros, eu paro o que eu tô fazendo para escrever copy, para revisar texto, para fazer o que for. Então eu preciso, cara, eu já tenho muito reconhecimento nos bastidores, sem falsa modéstia. Grandes players do mercado me contratam para escrever. Grandes players do mercado reconhecem o meu trabalho. Mas por que o mercado inteiro ainda não ouviu falar de mim? Porque eu escolhi servir outras pessoas e não a mim mesmo. Talvez seja isso que você esteja fazendo nesse exato momento. Quando você cai a ficha, você começa a olhar e dizer: não, peraí, tem alguma coisa errada. E essa sensação, essa construção desse hábito é o que a gente chama de hábito angular, né? Porque, veja, publicar todos os dias no YouTube vai me forçar a ter outros hábitos. Por exemplo, vai me forçar a ter horário e a disciplina necessária para manter o horário. Hoje eu tô gravando à noite porque, enfim, não deu. Mas normalmente eu vou gravar pela manhã. Então no mesmo horário eu vou estar sentando na cadeira e gravando. Só que para eu gravar nesse mesmo horário eu preciso me organizar. Eu não posso sentar na cadeira e montar o roteiro do vídeo que eu vou gravar. O que eu tenho que fazer? O roteiro antes. Só que o meu roteiro, e é uma das coisas que eu vou falar aqui mais pra frente no formato de gravação, é que o meu roteiro é interessante pensar que o meu roteiro é diferente do seu roteiro. Talvez seja, porque eu trabalho com pensamento. Então eu tô o tempo todo aconselhando, eu tô o tempo todo corrigindo copy, eu tô o tempo todo analisando pitch, eu tô o tempo todo, sabe, é, organizando funil. Então, o tempo inteiro eu tô fazendo isso. Eu tô mandando áudio gigante no WhatsApp. Eu tô conferindo planilha. Veja, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente registrar coisas que eu faço no meu dia a dia. Então, o mesmo trabalho que eu tenho de gravar um conteúdo sentado aqui falando das coisas que eu tenho vivido, é o mesmo trabalho que eu tenho de mandar um áudio para alguém. Então, isso aqui vai facilitar demais o meu processo. Beleza? Ah, seguindo, isso me exige presença. Então vamos lá. Os hábitos que vêm junto com publicar todos os dias. Isso aqui vai me tirar do Instagram. Eu vou ficar menos tempo ocioso nas redes sociais. Se você se propõe a fazer algo que te dá trabalho, você tem menos tempo ocioso para as redes sociais. E olha só como é. Porque eu vou precisar escrever o tema do vídeo. Se eu for usar mapa mental, eu vou precisar montar o mapa mental antes da aula. Se eu for usar. O cachorro tá por aqui, tô ouvindo ele. Se eu for usar algum outro recurso, eu vou precisar usar esse recurso antes, porque eu já pensei no vídeo. Eu já planejei o vídeo. Eu preciso pensar se vai ter barulho com os vizinhos. Eu preciso pensar no horário que eu vou gravar, se eu vou estar em casa. Então, entendi. Eu preciso de toda uma programação.
Estar no YouTube presente vai me demandar novas habilidades. Olha como é um hábito poderoso, porque vai evocar de mim a habilidade de novas análises, de novas métricas, vai me levar a cuidar da minha imagem pessoal, melhorar meu senso estético. Então veja, tudo isso vem do hábito que eu preciso formar de publicar todos os dias no YouTube. Pelo menos durante 90 dias. E todas essas coisas boas vão acontecer ao longo dos 90 dias. Tá? E qual que é o meu plano de fato? Essa é a parte do vídeo pelo qual você entrou e pelo qual a thumbnail te pegou, né? E esse é o meu plano. E eu confesso a você. Deixa eu me ajeitar aqui. E aí, Dora? Eu confesso a você que é um plano relativamente simples. É um plano que é pautado no meu estilo de vídeo. Ou seja, eu tô gravando aqui com o OBS Studio. Olha só. Então, quando eu terminar esse vídeo, eu não vou, sabe, editar. Quando eu terminar esse vídeo, ele já vai estar pronto. E eu tô gravando com o OBS Studio porque, olha, eu posso dar zoom com um clique. Eu não preciso fazer o corte na edição. Eu volto para a câmera principal. Não quero um corte justamente para que você veja que eu tô raciocinando praticamente em tempo real, certo? Então eu tenho recursos aqui para que eu consiga subir o vídeo direto. Eu poderia estar gravando no celular? Poderia, cara. Isso aqui não impede, tá? Poderia. Mas veja, eu estou me colocando numa situação onde está mais fácil eu sentar a bunda na cadeira e gravar o vídeo para você. Ok? Então vamos lá. Ó, o plano é o seguinte. Primeiro ponto. Eu tenho 5 pontos, tá? Do plano. O primeiro ponto é sustentar a mentalidade de crescimento. E dentro disso, existem dois pilares. Para os outros eu fiz e faço. Eu tenho que fazer para mim também. Eu tenho que parar de admirar os outros. Nossa, Felipe, você tá dizendo que você tá me chamando para não gostar do trabalho alheio? Não, não é isso. É que quando você admira demais, admirar é mirar de longe, né? Olhar à distância. Quando você admira demais as pessoas, você não faz o que você deveria fazer porque você acredita que elas têm algo de especial que você não tem, ou que você não pode alcançá-las, ou até que é errado querer ter não o que é delas, mas querer ter algo semelhante ao que elas têm. Quando você para de admirar os outros, você começa a fazer o seu, com mais garra, com mais vontade. Você para de olhar os outros como se eles fossem ultra especiais, como se você não conseguisse jamais chegar perto e encostar. E outra, velho, o que Deus tem pra você vai dar certo pra você. Não importa o tamanho da sua concorrência, não importa o tamanho das pessoas à sua volta, o que Deus tem pra você vai dar certo pra você. Então pare de ficar só admirando as pessoas, vai pra cima, pô. Sustenta essa mentalidade de crescimento. Para de ficar olhando pro lado. Faz o teu. É exatamente essa decisão que eu tomei esse ano. Parei de ficar olhando pro lado. Parei de ficar olhando pro que fulano tá fazendo. Parei de ficar olhando pro que o ciclano tá fazendo. Eu tenho conhecimento suficiente e eu vou executar essa parada, velho. Acabou. Tá? Segundo pilar de sustentar a mentalidade de crescimento é documentar as ideias e vivências no trabalho. Talvez para você seja diferente. O que isso tem a ver? Vamos lá. Sustentar a mentalidade de crescimento é, para mim, Felipe, é entender. Cara, isso aqui é só ligar a câmera e falar como eu falo com os mentorados. Isso aqui é só ligar a câmera e falar como eu falo com os clientes.
Isso aqui é como dar uma consultoria. Isso aqui é como responder um amigo que me fez uma pergunta com uma dúvida do meu trabalho. Então eu só vou entregar, eu só vou vomitar o conhecimento de maneira estruturada, mas é só falar. Não tenho que me preocupar com seguir roteiro palavra por palavra, não tenho que me preocupar com o cenário, porque o cenário já está pronto, não tenho que me preocupar com nada. A única coisa que eu tenho que me preocupar é com o conhecimento que eu vou passar. É só documentar as minhas ideias e vivências no trabalho. De novo, talvez para você seja diferente, talvez. E aí por isso sua frequência vai ter que ser outra, vai ter que ser 2 vídeos por semana, um vídeo por semana, 3 vídeos por semana, eu não sei. Mas no meu caso, e eu aconselho isso para praticamente todo profissional que me assiste, é exatamente a mesma coisa. Documente, apenas documente. Você é um advogado, eu vi isso aqui no meu trabalho hoje, essa semana atendi um cliente com esse. Eu vi que saiu em tal portal, tal decisão, de tal juiz, e isso implica no precedente e tal. Se você é psicóloga, cara, nessa semana eu atendi 3 casos de crianças passando por isso, e como isso é comum. Quero falar pra você, pai, como que você pode identificar esses traços e sem precisar revelar, sabe? O nome da criança, nem nada. Mas entende como você trouxe assuntos do seu dia a dia. Você tem uma loja de flores, você vende uma consultoria de flores para casamento. Você vai falar do seu dia a dia, do carregamento de flores que chegou, da, sabe, da mulher que chegou pra você emocionada com um cheiro na cabeça de que ela queria que tivesse, e quando ela encontrou o cheiro, ela lembrou da avó dela e ela chorou, e você trouxe a importância da ligação emocional, sabe? Então, o que eu tô trazendo pra você aqui é que facilitar o processo, ou seja, apenas documentar as suas vivências no trabalho, facilita demais você manter a mentalidade ativa. E essa mentalidade é que vai sustentar você no processo quando as coisas começarem a ficar mais difíceis. Quando a dopamina do momento da decisão, vou publicar durante 90 dias no YouTube, passar, o seu plano precisa ter as saídas para esse tipo de contingência. Fechou? O segundo ponto, então o primeiro ponto é sustentar a mentalidade de crescimento, o próximo ponto é o mais importante primeiro. Se essa é a minha única coisa, se essa é a minha decisão mais importante, então eu vou acordar o mais cedo possível. Eu vou treinar, porque eu trabalho em home office e se eu não treinar, ferra o meu esquema todo. Então eu vou treinar para não precisar depender de motivação depois para treinar, porque eu sei que esse meu trabalho cansa a minha mente. Vou treinar, volto, tomo um banho, tomo um café. E com o roteiro que eu já desenhei ontem, eu sento e gravo. Acabou. É isso. É a coisa mais importante que você faz primeiro. Felipe, eu tenho um monte de demanda para entregar para os outros. Os outros esperam. Felipe, eu tenho um monte de coisa para entregar. Cara, seu expediente começa às 8, você grava de 7 às 8. Seu expediente começa às 9, você grava de 8 às 9. Mas a atividade mais importante do meu trabalho é gravar. E se você quer ser constante no YouTube, se você quer criar esse hábito, eu aconselho que você faça o mesmo, tá? Caso não seja o mais importante, caso você tenha outras coisas e você quer colocar o YouTube na sua vida também, fora outras coisas, então ter um horário fixo ajuda a manter a constância. Se você não consegue fazer o YouTube primeiro, você precisa ter um horário fixo para ele, tá? Eu tenho um horário fixo aqui, que é de 8 às 9, mas você precisa ter o seu horário fixo, que isso vai facilitar demais, caso ele não seja a primeira coisa da sua agenda no dia. Beleza? Terceiro ponto, para manter a constância no YouTube, você vai precisar definir o estilo de vídeo, a thumb do canal, porque isso facilita a padronização. Se você ficar
toda vez que você for criar um vídeo, você for querer criar um vídeo totalmente diferente, vou criar um vídeo ultra criativo e papapá, cara, você não é creator, você não é um criador de conteúdo, você é um empresário que usa o conteúdo para manifestar a sua habilidade no mundo. Só isso. Se você ficar, toda vez eu tenho que encontrar a thumbnail perfeita e cara, é você sozinho pra tudo, velho. Você não tem designer, você não tem um editor de vídeo, você não tem nada, mas você quer ser constante no YouTube e você fica dificultando sua própria vida, irmão. Por favor, se ajude e me ajude a te ajudar. Se você padronizar o estilo de vídeo e a thumb do canal, pelo amor de Deus, cara, você já ganha muito mais celeridade. Então, veja, você tá vendo isso aqui. Isso aqui é o padrão de vídeo. No máximo, o que vai ter? Um dia eu aqui abrindo o mapa mental com você. O máximo, o que vai ter? Um dia uma colaboração, alguma coisa assim. Uma live, alguma coisa. Mas, você entende? O formato é esse aqui. Sentei e gravei. Falou. Porque o valor vai estar em você ouvir o que eu tenho a dizer. O valor vai estar no conteúdo que eu estou te entregando. Fechado? Então esse é o terceiro tópico, definir o estilo e thumb do canal para facilitar a padronização. Quarto passo, trabalhar em blocos. Olha como isso é poderoso. E olha uma coisa que eu preciso te entregar. Eu vou até mostrar, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas deixa eu abrir meu chat GPT aqui. Isso não estava no meu roteiro, mas já que eu cheguei num tópico e isso aqui abriu minha cabeça ontem, eu vou te mostrar uma coisa. Mas enquanto ele tá abrindo aqui, deixa eu falar. Trabalhar em blocos. Se você vai gravar, por exemplo, um vídeo por dia, ou 2, ou 3 vídeos por dia, nesse formato aqui é muito fácil de você gravar 2 vídeos por dia, por exemplo. Então, se você for gravar 2 ou 3 vídeos por dia, ou um que seja, você vai criar o roteiro, ou os roteiros da semana. Você pensa nos temas, já cria os roteiros. Grava o que você tem que gravar em bloco. Eu tenho 1 hora pra gravar, eu vou gravar tudo que eu puder em 1 hora. Se eu for editar, eu não vou editar, mas se você for editar, então você edita tudo em blocos, edita um vídeo por dia. Então, ó, eu tenho esse horário aqui pra editar, vou editar aqui, vou editar aqui. Não deixa pra, vou criar o roteiro do vídeo, vou gravar o vídeo, vou editar o vídeo, vou subir o vídeo na plataforma e criar a thumb do vídeo. Faz em blocos. Quando você montou o roteiro, você já sabe qual que é a thumb, velho. Montou o roteiro, já sabe qual que é a thumb. Já sabe qual que é o título. Não deixa pra pensar no título na hora que você for postar. Não deixa pra pensar na thumb na hora que você for postar. Adianta esse trabalho. Certo? Então, thumbs, uploads, faz os uploads tudo junto. Ou faz os uploads todos no mesmo dia. Pra você ter constância. Trabalhe em blocos, bloco de roteiro, bloco de gravação, bloco de edição, bloco de thumbs e uploads. Por isso que eu digo, tem que ser uma prioridade do YouTube, porque olha, não é só você, sabe, ter a ideia do vídeo e sentar aqui e gravar. Você precisa de tudo isso para publicar um vídeo diferente do que é um Reels de Instagram, né? Mas deixa eu trazer para você uma coisa, cara, deixa eu mostrar aqui. Eu fiz. Tem o vídeo que eu comentei sobre meu plano de leitura para 2026. Olha isso, velho. Olha aqui que eu vou te mostrar. Deixa eu te mostrar aqui. Cadê? Tô aprendendo a mexer no OBS ainda. Hum, achei. Olha aqui. Tá vendo aí?
Isso é o chat GPT, irmão. Olha essa thumb, velho. Cadê? Olha essa thumb, irmão. Eu dei comandos e o chat GPT fez a thumb com a foto que eu mandei pra ele. Agora eu te falo. Eu te falo. Como? Como? Olha pra mim. Como que você vai deixar de fazer agora? Você não precisa mais pegar as coisas e levar pro Canva. E eu pago R$ 30 na assinatura do chat GPT. Você não precisa mais pegar e levar pro Canva pra fazer. Você não precisa. Você não precisa pagar um designer, um thumb maker. Você pega a thumb, joga a referência, fala no microfone a sua descrição do que é o vídeo. Ou você pode colocar até o roteiro do vídeo lá. Diz sobre o que é o vídeo. Diz como é que você quer a thumb. Manda a foto de referência. Manda uma thumb de referência, talvez. E ele vai entregar pra você a thumb. É um absurdo isso aqui, velho. Isso aqui eu descobri ontem, você acredita? Eu descobri ontem. E aí, tem uma coisa que a partir do momento em que você começa a andar na direção da sua meta, as coisas começam a se apresentar pra você. Então, nesse momento, eu comecei a andar na direção da minha meta e as coisas começaram a se revelar pra mim, pô. É absurdo. E aí, o último pedaço do plano é documentar. Então eu vou documentar nos meus stories. E eu vou documentar no meu próprio canal aqui com vídeos de análise. Se você não me segue no Instagram, o link tá aqui embaixo. @Felipe Freitas IG. Felipe normal, sem frescura. Cara, você entende? Documentar nos stories e documentar aqui. Por que documentar? Para mostrar para o meu cérebro a minha coerência. Para mostrar para o meu cérebro que de fato eu estou criando um hábito de maneira intencional. Para ele parar de resistir e começar a internalizar o hábito. Para que no dia que eu não grave, eu sinta falta de gravar. Para que não seja desconfortável ligar a câmera. Pelo contrário, para que todas as vezes que eu gravar eu sinta prazer em ligar o story e dizer assim: mais um vídeo finalizado aqui pro canal, galera, vai ao ar, dia tal. Você entendeu? Então, todo o plano, cada passo do plano, ele é montado para que eu tenha ritmo, para que eu tenha um hábito sendo construído. Observe, eu não estou olhando para performance, visualização, like. A única performance que me interessa não é a do canal, é a minha de ser consistente. Quando você olha para o lugar certo, você extrai as métricas certas. Então, sustentar a mentalidade de crescimento, fazer o mais importante primeiro, definir o estilo e thumb do canal para padronizar, trabalhar em blocos quando for trabalhar no canal. Ah, Felipe, dá trabalho. Não dá trabalho, é o trabalho. Você tem que fazer. E documentar para que você ganhe coerência, para que você prove para si mesmo que você consegue criar o hábito. E aí você passa a confiar em si mesmo. Porque antes, o que, que você fazia? Você dizia que ia fazer e quebrava a palavra com você mesmo. Por isso que você não consegue fazer um pitch olhando no olho da pessoa, porque você não tem autoconfiança. Agora, quando você diz a si mesmo que vai fazer uma coisa e faz, amigo. Quando eu disse pra mim mesmo que eu ia treinar todos os dias e eu fui treinar, quando eu disse pra mim mesmo que eu ia parar com a pornografia e eu parei, porque eu dizia sempre: ah, não vou parar. Ou melhor, ah, vou parar, vou parar. E na primeira oportunidade eu ia lá e caía. Ia lá e caía. Agora não. Agora eu olho pra situação e digo: não vou fazer mais. E eu não faço, velho.
E cada vez que eu faço o que eu disse que eu ia fazer, é um tijolinho a mais na minha autoconfiança. E aí a voz imposta, e aí você olha no olho da câmera, sem esperar a aprovação dela, porque ela não responde pra você. Você lida bem com o hater, e você perde a vergonha de fazer aquilo que nunca deveria ter sido vergonha da sua parte. Fechado? Então é isso. Eu espero que você entre nessa comigo e que nós juntos construamos o hábito de publicar no YouTube com frequência. Esse é o ano em que eu vou publicar no YouTube com frequência. E eu quero ver você aqui nos comentários me dizendo que vai vir comigo nessa. E daqui a 90 dias eu quero que você volte aqui e me diga o que foi que aconteceu. Beleza? Grande abraço, fica firme, tamo juntasso e vamos.